E na aula de hoje a gente vai falar acerca da anatomia e contração da fibra muscular. Essa aula aqui é ideal para quem está no ensino superior, porque eu vou fazer alguns esclarecimentos mais profundos e a divulgação de algumas informações mais complexas. Também deve ser levado em consideração que quem caiu aqui de paraquedas nessa aula, é importante que já tenha assistido alguma aula acerca de tecido muscular, para poder você entender melhor esse assunto. Eu sempre costumo dizer isso para meus alunos. Muitas coisas que vocês não entendem é porque vocês não organizam as suas ideias. Então o objetivo desta aula aqui é organizar as tuas ideias para tu poder melhor compreender a anatomia e a contração da fibra muscular. Principalmente a contração muscular, que gera muita dúvida na cabeça dos alunos. E a anatomia, que é um pouco mais simples com relação à contração. Mas é claro, gente, muita coisa ainda não foi esclarecida. Outro fator importante é que muitas informações, para você poder entendê-las, como eu falei agora há pouco, é necessário que você tenha algumas bases. Dito isso, o ideal é que você deixe o seu like nesse vídeo aqui, porque canais de educação, meu querido, demoram demais para crescer aqui nessa plataforma que é o YouTube. Então, para considerar, já vai deixando o teu like, porque teu like é muito importante. E se no final do vídeo tu ficar com alguma dúvida, mantenha contato comigo aqui ou no próprio comentário ou no grupo do WhatsApp, ou no número do WhatsApp que tem aqui, que você vai falar diretamente comigo e eu vou esclarecer sua dúvida. Aqui nós temos uma fibra muscular esquelética, porque geralmente quando vamos estudar algo relacionado à fisiologia do sistema muscular, geralmente a gente estuda a fibra muscular esquelética. Se tu colocar no Google lá, sistema muscular ou tecido muscular, geralmente o que vai aparecer é uma fibra muscular esquelética. Então tá aí uma fibra muscular esquelética. Olhe para essa imagem, querido. Muitas vezes você fica muito preso em querer decorar as coisas e não aprende. Então, para tu poder entender como acontece a contração, tu tem que primeiro entender a anatomia dessa estrutura. Então, deixa eu colocar aqui o ponteiro e vamos aqui, cara, galgar a imagem. Não tem esse negócio de difícil não, mano. É só ter calma. Aqui nós temos o osso, temos o tendão ligando ao músculo e temos aqui toda essa musculatura aqui, ó. Perceba que quando você vai estudar, por exemplo, contração muscular, você já vai para um nível de miofibrila, mas onde é que está a miofibrila? O que é a miofibrila? Então, é necessário que existam esses esclarecimentos da organização de uma fibra muscular. Então, olha só, eu tenho aqui o epimísio, o endomísio e o perimísio. Ou melhor, né? O epimísio, o perimísio e o endomísio. Patrick, o que é que são essas estruturas? Tecido conjuntivo. Aí, ponto. Olha para mim, tecido conjuntivo, então tu tem que lembrar que tecido conjuntivo tem várias características. Eu podia dar uma aula só sobre epimísio, endomísio e perimísio, a nível de tecido conjuntivo. Então percebam que essas estruturas, elas estão aí para formar o músculo, revestir o músculo, nutrir o músculo, sustentar o músculo e diversas características de tecido conjuntivo aqui vão estar presentes. O que você também percebe é que para poder acontecer contração muscular tem que haver terminação nervosa que leve o impulso nervoso, o potencial de ação para que aconteça a contração muscular. Então, além dessas estruturas que eu mencionei, lembre que também tem tecido nervoso em cima disso daí. Então, colocar isso na sua cabecinha é fundamental. Ah, quer dizer então que toda essa questão de revestimento ela é importante, toda essa questão de impulso nervoso também é importante. Sim, é muito importante. Então aqui no epimísio eu tenho o tecido conjuntivo que cobre o músculo e esse tecido ele reduz a fricção entre o músculo e o osso ou outro tecido. Então perceba a importância que tem esse tecido. O perimísio, que é uma camada que fica abaixo do epimísio, também é um tecido conjuntivo, só que já vai estar dentro do músculo. Então, olha que bacana aqui, essa camada aqui inteira, aqui, ó, é o perimísio. E não esqueçam, existem espaços entre o epimísio e o perimísio. Então, vai existir diversas células específicas entre esse espaço. E eu tenho o endomísio, que é a camada ainda mais interna, que vai estar recobrindo o fascículo.
E é dentro desse fascículo que nós encontramos as células musculares, que dependendo do livro você vai ver diversas nomenclaturas. Miofibra, miócito, são alguns desses nomes. E nós temos aqui uma imagem que nos mostra ainda mais essas ramificações, digamos assim, de uma fibra muscular. Então aqui eu tenho o epimísio, dentro do epimísio, essa subcamada eu chamo de perimísio, e eu tenho aqui o endomísio. E dentro do endomísio eu tenho as células musculares, que, diga-se de passagem, dependendo do tecido muscular em questão, vai existir diferenças. Então lembra que tem tecido muscular estriado esquelético, tem o tecido muscular estriado cardíaco e tem o tecido liso, que vai estar presente nos órgãos. Mas o fato é que filamentos de actina e miosina irão estar presentes nesse tecido, porque uma das funções principais, ou melhor, a função principal do tecido muscular é possibilitar a contração muscular e logo, a movimentação. Olha só, contraiu, relaxou. O seu dedinho para poder clicar no mouse aí e clicar meu vídeo. Ou o seu dedinho para você ir lá no celular, e clicar que tá gostando desta aula maravilhosa. Então, basicamente, uma fibra muscular, ela é organizada dessa forma. E o barato, galera, vai acontecer aqui. Olha para essa imagem. Ah, Patrick, o que é isso? É porque a gente está acostumado a visualizar uma célula eucarionte animal com aquele formato ali, com aquele monte de organela. E de repente, quando vê uma célula muscular, a gente fica, nossa, que barato é isso? Isso aqui é uma célula muscular, diga-se de passagem que é uma célula muscular de tecido muscular cardíaco, que tem como principal característica ser multinucleada, porque possui vários núcleos vai produzir mais proteínas. Então, a célula muscular, ela empreende muita proteína, ela precisa de muita proteína. Então, se tem que ter muita proteína, logo tem que ter muito núcleo. A variação do número de núcleo também vai ser diferente entre o tecido muscular esquelético, o tecido muscular liso e o tecido cardíaco. Como o objetivo da aula de hoje não é caracterizar cada um desses tecidos, eu só estou explicando para vocês que uma célula de musculatura esquelética, ela é multinucleada. As nomenclaturas, pessoal, também mudam quando eu vou falar sobre células musculares. Como, por exemplo, aqui eu tenho sarcolema. Sarcolema que vai ser a membrana plasmática dessas células. Uou! Eu tenho um retículo sarcoplasmático que vai ter, que no caso seria um retículo endoplasmático liso, fundamental para o armazenamento de íons de cálcio. Patrick, tu já falou em íons de cálcio tem a ver com contração muscular. Tem sim, íons de cálcio tem a ver com contração muscular e daqui a pouco eu vou explicar para você de uma forma bem simples contração muscular. Temos aqui o sarcoplasma, que é o citoplasma dessas células, e tenho essas unidades de contração, que são as miofibrilas. Então percebam aqui uma imagem, aqui é só uma representação, porque existem milhares de miofibrilas em uma célula. Então a miofibrila, ela é a unidade básica da contração muscular, e eu tenho aqui as aberturas no tubo T. Essas aberturas vão ser fundamentais para que a transmissão do impulso nervoso aconteça, para acontecer despolarização de membrana de retículo sarcoplasmático, para conseguir haver a liberação de íons de cálcio. E como eu falei agora há pouco, os íons de cálcio vão ser fundamentais para possibilitar a ativação da contração muscular. Então, queridos, namorem um pouco com essa célula maravilhosa. A sugestão que eu passo para quem realmente quer aprender o barato é você desenhar isso daqui. Quando você desenha, você aprende. Eu já desenhei muito na minha vida, diversos professores de anatomia aqui orientam também que seus alunos desenhem, porque desenhar é fundamental para você poder, tá ligado? Amarrar ainda mais o assunto. Então, olha só, a gente pegou lá a fibra, o músculo como um todo, e foi delimitando ele até chegar no caso, no miócito, e agora a gente vai entrar dentro da célula muscular para falar a nível de miofibrila. E está aqui uma miofibrila. Patricão, quem foi que inventou isso daqui? Linha Z, banda I, banda A, linha Z.
Isso aqui, pessoal, é a nível microscópico. Isso aqui você não observa a olho nu. Isso aqui foram pessoas que estudaram, que vêm ainda estudando, porque muita coisa falta para ser esclarecida. E a cada dia, a cada ano, aí novas descobertas são feitas. Mas é assim que nós sabemos hoje, até agora, que é organizado uma miofibrila, que é a unidade básica da contração muscular. E você vê aqui subdivisões, porque quem observou precisou fazer subdivisões. Então colocou aqui linha Z, ou também banda I, banda A, essa região que fica entre duas linhas Z. Então perceba que quem observou essas miofibrilas fez categorizações por blocos. Então tem uma parte que eu chamo de linha Z, tem outra parte que eu vou chamar de banda A e outra parte que eu vou chamar de linha Z. E isso tem relação direta com o tipo de proteína que vai estar nessas bandas. Como, por exemplo, nessa linha Z vai ter uma presença maior de proteína do tipo actina. A actina vai estar, minha gente, olha o barulho que está aqui nesse apartamento, tá um cabaré. É porque eu moro em um apartamento, gravo essas aulas aqui para vocês ainda no meu estúdio, que não posso fechar ainda aqui, olha o caminhão passando. Eu não vou cortar isso não. Para você perceber que a gente dá o gás aqui gravando essas aulas para vocês. Então, gente, curto para poder comprar para mim um ar-condicionado e eu poder fechar aqui o meu estúdio para poder esse barulho externo não atrapalhar mais as minhas aulas. Então, como eu dizia, essas categorizações são feitas para podermos percebermos a incidência de algumas proteínas. O que foi descoberto? Que quando acontece a contração muscular, filamentos de actina deslizam sobre filamentos de miosina. Miosina, que também é uma outra proteína componente das miofibrilas. E é esse deslizamento que vai possibilitar que o músculo se contraia e se relaxe. Mas, porém, sobretudo, para que aconteça essa movimentação, é necessário a presença de cálcio, uma vez que a organização dessa miofibrila, a nível de proteína actina, ela é um pouquinho mais complexa, porque se isso que eu vou mencionar para vocês não acontecesse, os nossos músculos eles iriam contrair provavelmente sem parar, na presença de cálcio, é claro. Então é necessário que isso aqui, essas proteínas que eu vou falar para vocês, é necessário que elas existam para haver a regulação da contração muscular. E essas proteínas é a proteína tropomiosina e troponina, que são proteínas reguladoras da contração muscular. Nossa, Patrick, eu nunca estudei assim, de uma forma que elas regulam a contração muscular. Elas regulam de que forma? Da seguinte forma, em um filamento de actina, existe, eu vou chamar filamento, eu poderia chamar de polímero, mas eu vou chamar de filamento. Em um filamento de actina, vocês podem perceber que existe enraigado nela, aderido nela, proteínas chamadas de tropomiosina. E essas tropomiosinas, elas estão em todo o filamento de actina. Preste atenção, a tropomiosina está enroladinha em todo o filamento de actina. Além da tropomiosina, uma outra proteína que aumenta mais a interação da tropomiosina com a actina é a troponina. E o que é que isso faz? O que é que isso proporciona? Então, olha só, a tropomiosina e a troponina bloqueiam a capacidade da miosina se ligar à actina. Então, para poder a miosina se conectar à actina, tem que ter um espaço específico, tem que ter uma cabeça livre, porque se você olhar para cá, a miosina tem várias cabeças e as cabeças da miosina têm que se conectar com as cabeças da actina. E essa ligação entre cabeças só vai ser possível se a tropomiosina sair da frente. Só isso, galera. A tropomiosina tá no meio, mano. Tem que tirar essa bexiga para poder acontecer a contração muscular. É simples isso. E, Patrick, quem é que vai proporcionar que aconteça aí essa liberação de espaço para poder acontecer a contração muscular? Gente, eu tô rindo assim porque algumas coisas são mais fáceis de ser entendidas do que nós imaginamos. Então, a tropomiosina, ela bloqueia a cabeça da miosina. E graças à presença de cálcio,
que vai estar se interagindo não com a tropomiosina, mas com a troponina, é que vai possibilitar que mude a configuração da proteína. Mudando a configuração da proteína, o que é que vai acontecer? A cabeça da miosina vai se encontrar com a cabeça da actina, proporcionando o deslize. Então, cálcio se liga à troponina, o que altera a sua estrutura. E isso é suficiente para alterar a configuração da tropomiosina. Quando tem muito cálcio, a célula muscular vai agir de uma forma. Quando tem pouco cálcio, a célula muscular ela vai agir de uma outra forma. Existem diversas doenças que estão relacionadas à questão de disponibilidade de cálcio em células musculares. Então, o retículo sarcoplasmático, graças ao potencial de ação, que quando toca na membrana do retículo sarcoplasmático, acontece a liberação de cálcio, proporcionando que isso aconteça. Quando o cálcio diminui, logo a troponina assume novamente o seu formato original, proporcionando que a tropomiosina bloqueie novamente o contato de actina com miosina. Não é fácil. Minha gente, a gente tá aqui para descomplicar a coisa. Às vezes o cara vai lá falar um monte de coisa e a gente não entende nada. É isso que acontece. Não é à toa que se você coloca no Google e você vê em livros, você vê essa sequência aqui. Contração muscular ela acontece de que forma? Potencial de ação até o terminal da fibra muscular. Então tem que ter aí transmissão de impulso nervoso, liberação do hormônio acetilcolina, que é fundamental, né? Cada terminação do nervo secreta acetilcolina. A acetilcolina abre os canais, que são canais dependentes de ligantes, viu? Abre os canais de sódio por meio da ação da proteína do canal. Desencadeia, portanto, um potencial de ação na célula muscular. Se você tem dúvida com relação ao que é um potencial de ação, o ideal é você assistir uma aula de sinapses. Eu vou estar colocando aqui no cardzinho, talvez, passando para você uma aula minha de sistema nervoso a nível de sinapses, que você vai entender literalmente o que é esse potencial de ação. O retículo sarcoplasmático é afetado pelo potencial de ação na fibra muscular, liberando íons de cálcio. O íon de cálcio estimula a alteração entre actina e miosina. Uma coisa que deve ser levada em consideração é a presença de ATP. ATP se tornando ADP, proporcionando que aconteça essa relação do íon de cálcio com a troponina, então tem que ter energia. Não esquece disso. E tem que ter tanta energia que as células musculares elas têm fosfocreatina para possibilitar que lá sempre tenha ATP. O íon de cálcio é recaptado pelo retículo sarcoplasmático. Então, gente, literalmente é assim que acontece uma contração muscular e é assim que é organizado uma fibra muscular esquelética. Se para você esse vídeo foi útil, não esquece de curtir, de compartilhar e, claro, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!